aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai começar uma série de vídeos que vai rolar durante todo esse mês de outubro aqui no canal, onde a gente vai revisar alguns momentos icônicos da carreira da Britney. Por quê? O novo livro dela está prestes a ser lançado em apenas 2 semanas e há certas histórias que as pessoas têm uma grande curiosidade de conhecer o lado dela disso tudo. Então eu perguntei no meu Twitter, eu perguntei aqui no canal e vocês me trouxeram as principais histórias que vocês têm a curiosidade que ela conte. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar os conteúdos aqui para o canal com as narrativas da mídia, que é a que a gente já conhece, e depois eu vou fazer o Britney's version dos mesmos vídeos que eu vou trazer aqui. É claro, pode correr o risco dela não falar sobre nenhum dos assuntos, mas pelo que a gente já tá vendo por aí, ela vai falar da porra toda, ok? Então eu tô bem seguro em fazer esses conteúdos aqui com a primeira narrativa e depois contestar com a narrativa dela. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela nossa querida Britney Spears. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. It's Britney, bitch. Bom, a primeira história da nossa lista não tem como não ser o VMA 2007. Então vamos conhecer a timeline contada pela mídia de tudo que aconteceu naquela noite tão assim pesada na vida e carreira de Britney Spears. O dia era 30 de agosto de 2007 e a cerimônia do Video Music Awards 2007 estava prestes a acontecer no Cassino Palms em Las Vegas. A apresentação de abertura que iria acontecer no evento seria feita pela Britney Spears e era uma performance também vista como o comeback dela, levando em consideração que a Britney já não performava tinha algum tempo. Beyoncé continuou no topo ou já perdeu lugar para Rihanna? Justin é realmente o rei do pop? Estes e outros mistérios vão ser desvendados no VMA 2007, ao vivo de Las Vegas, com performances arrebatadoras de Fall Out Boy, Nelly Furtado, a volta de Britney Spears e muito mais. A performance estava sendo bem antecipada pelas pessoas exatamente porque ela iria debutar o seu novo single Gimme More do seu novo álbum de estúdio Blackout. Vale lembrar que essa é a única promoção que ela fez para o álbum Blackout no aspecto de uma performance. Porém, toda a história que aconteceu naquela noite começa, na verdade, um dia antes, quando Britney chega a Las Vegas e vai para uma noite, vamos dizer assim, bem agitada na cidade. Britney foi vista numa boate durante várias horas na madrugada, inclusive faltando apenas 12 horas para a apresentação dela na premiação. De fato, foi quando Britney foi tomar mais ou menos noção daquilo tudo. Foi relatado que a Britney estava meio que perdendo já alguns ensaios, e vale lembrar que ela chegou a realizar alguns que foram pré-gravados, tanto que nós testemunhamos 2 ensaios dela antes da premiação. Um que muitos dizem que ela estava com mais energia, um outro onde ela parecia um pouco insegura e depois a performance. De acordo com uma fonte da MTV, Britney estava em estado de pânico absoluto e basicamente cega antes da apresentação. Ela sabia que não tinha ensaiado o suficiente e que poderia estragar para sempre a sua carreira. Porém, a grande gota d'água foi quando ela viu seu penteado final antes da apresentação. Ela teria ficado furiosa com a estilista e com o cabeleireiro e batido boca com todo mundo por conta dela não estar se sentindo bonita. Porém, haviam rumores que diziam que Britney havia passado outros estresses ainda na mesma noite que ela tinha odiado a si mesma no espelho. Rolava um boato que a Britney tinha escutado um dos ensaios de uma comediante que se apresentou no VMA, a Sarah Silverman. Have you seen Britney's kids? Oh my God, they are the most adorable mistakes you will ever see. They are so cute.
Sarah fez um stand-up lá e ela meio que fez várias zoeiras com a Britney. E uma dessas zoeiras foi um momento onde ela afirma que os filhos da Britney são os erros mais bonitinhos que ela cometeu na sua vida. E isso deixou a Britney, pelo jeito, furiosa. Porém, muita gente diz que a Britney não teria como ter ouvido as piadas durante o ensaio da Sarah. Porém, há pessoas que afirmam que a Britney conseguiu ouvir tudo ou que contaram pra ela que isso daí aconteceu e isso deixou ela furiosa. Então, basicamente, a gente já consegue perceber que várias coisas estavam acontecendo naquela noite que deixaram a Britney abalada no final das contas para poder subir naquele palco e fazer o mínimo. Britney finalmente começa a performance, com um cabelo na altura dos ombros que parecia bem fragilizado, um look todo preto, uma bota de cano alto e olhos azuis com lentes de contato. E a primeira frase que ela solta é de um cover do Elvis Presley, onde ela diz: "If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face." A Britney não sorri e começa a performance. Rapidamente ela percebe que várias pessoas estão olhando para ela ali, e dos nomes que nós podemos citar naquela noite nós temos desde Rihanna aos colossos do rap daquela vez e até mesmo o ex-namorado dela, Justin Timberlake, que havia namorado ela alguns anos antes, estava lá também. Vale lembrar também que milhões de pessoas estavam assistindo ela em casa, então ela estava vivendo uma pressão pessoal muito grande. E quando olhamos para trás e pensamos que Britney tinha apenas 26 anos quando chegou nesse ápice, percebemos o quanto ela já era abusada. Britney parecia de certa forma muito apavorada, mas outras pessoas no backstage diziam que ela estava com uma mistura de álcool e remédios. Essas histórias sobre os efeitos que Britney poderia estar durante a performance circulam basicamente até hoje, porque ela nunca abertamente falou sobre essa situação aí. Talvez Britney não queria estar lá, e apesar das suas batalhas de saúde mental, uma separação complicada do Kevin que havia acabado de acontecer, ela sendo assediada e perseguida por muitos paparazzis, desde antes quando ela era uma adolescente, no final das contas ela acabava em cima de um palco de qualquer maneira, independente do que ela estava sentindo. Um espetáculo onde muitas pessoas ganhavam às custas daquilo. Para outros, um grande show de horrores para simplesmente se entreterem. No final das contas, ficou óbvio uma coisa para todo mundo, tanto quanto a MTV, quanto as pessoas da gravadora dela, tudo. O dinheiro era o único intuito dessas pessoas ali no final das contas, a audiência, independente da Britney nadar ou dela afundar. E naquela noite, ela se afundou. A performance acabou não durando nem 4 minutos. Ela parecia meio perdida e um tanto estável em seus passos de danças. Em alguns pontos, ela parecia mal saber fazer o lip sync da música. Em outros, ela simplesmente parava totalmente com a sincronização labial. Ao realizar uma série de movimentos, ela parece meio que amarrada em alguma coisa. Ninguém está gostando menos dessa performance do que a própria Britney Spears. E para piorar a situação toda, né, gente, eles começam a fazer recortes de cena pegando a expressão de todas as pessoas que estavam ali naquela audiência. Então a gente viu Rihanna dando algumas risadinhas, olhando pro Polydance, a gente viu algumas pessoas passadas com um olhar de assustados, chocados com aquela situação toda de ver a Britney naquela posição, enfim. A única vez que Britney sorri nessa performance é no final da música, quando ela murmura um obrigada antes de sair correndo do palco. Porém, o grande ponto dessa nossa história sobre o VMA de 2007 é o pós. Por quê? Muitas pessoas afirmaram diversas coisas através dos anos aí, como por exemplo, a Britney saindo correndo, entrando num carro, a Britney saindo correndo, indo parar num outro cassino, indo parar no saguão do cassino, entre outras várias coisas. Porém, o que de fato foi relatado é que Britney teve uma crise e começou a chorar muito. As pessoas gritavam pra ela enlouqueceu, afirmou uma das pessoas que estavam no backstage. Ela gritava: "Oh meu Deus, eu pareço uma porca gorda, eu era uma porca gorda." Várias fontes que estavam lá no backstage afirmaram que ela desabou completamente e que ela estava basicamente inconsolável, o que muitos assim acreditam que de fato aconteceu. A
questão do peso da Britney, desse distúrbio de imagem dela, é uma coisa que a gente precisa discutir bem assim, de forma intensa. Por quê? Já não é a primeira vez que ela mostra pra gente que ela tem um problema muito sério com isso. Principalmente quando ela comenta que em determinados momentos da carreira dela, isso agora, tá, gente, nesses últimos tempos, ela era colocada com pessoas que eram menores do que ela para ela parecer maior no palco, sendo que o ideal seria fazer o contrário, né? E isso mostra muito em como ela se importa com tudo isso, e isso é uma narrativa que era muito forte dentro dos anos 2000. Essa ideia da perfeição da imagem que era colocado em cima dela, e essa cobrança acabou com a saúde mental dela, isso estava óbvio. A performance de Britney era vista como um retorno, mas no final das contas acabou virando como muitos chamam de piada cultural. Principalmente após a viralização das fotos dela com a cabeça raspada, a expectativa em cima da performance era muito grande, mas as pessoas simplesmente conseguiram olhar todos os lados negativos de Britney naquele momento. Curiosamente, algumas críticas que nós tivemos sendo feitas aí à performance da Britney, hoje em dia são extremamente valorizadas por fãs todas as vezes que a gente percebe que sai alguma performance ou sai algum álbum de um artista. Mas através dessas críticas a gente vai perceber em como de fato são as pessoas que estão por trás desses determinados locais. E é exatamente por isso que eu falo sempre para vocês, não dá para colocar crítica especializada como um único norte em relação à sua opinião, porque até você, anos depois, percebeu que tudo foi feito com muita crueldade com a Britney, e essas críticas aqui, elas conseguiram ultrapassar o limite da crueldade. O The New York Post publicou: Britney parecia totalmente idiota, ela estava dublando pateticamente. A música sobre desejar demais não foi suficiente para lançar ela ao público, muito menos relançar a carreira desse desastre que ela se tornou. O New York Times, que depois acabou fazendo um dos documentários mais assim impressionantes sobre a carreira dela, afirmou: ela não decepcionou, ela foi horrível. Visivelmente nervosa, ela cambaleou no palco, dançando como uma pessoa alucinada, não fazendo nada que soasse ou parecesse cantar ao vivo de verdade. O ABC News foi uma das piores, porque eles zombaram do corpo de Britney quando afirmaram: seu sutiã e calcinha de lantejoulas confirmaram que ela ainda tinha o magnetismo de estrela pop. Porém, o seu abdômen é agora apenas uma memória. Ela está gorda. O E! Online também fez questão de bater em cima da tecla do corpo da Britney o tempo todo, dizendo o seguinte: seu abdômen, antes duro como pedra, diminuiu para um estado um pouco menos firme, o que é totalmente compreensível, visto que ela carrega 2 filhos. Não tão compreensível foi sua decisão de exibir isso publicamente. Ela parecia uma gelatina de sutiã e calcinha de lantejoulas pretas. O publicitário das celebridades Michael Levine afirmou que Britney Spears estava pesada demais para aquele look. Joy Behar, do talk show diurno The View, afirmou: ela é um bom modelo hoje porque sai e mostra que não é mais magra. Porém, ela estava extremamente magra, gente. É que a perspectiva deles pra Britney, né, era que ela tinha que ser assim, de frente parecer que tá de lado e de lado ter sumido, né? Até o Whoopi Goldberg descreveu Britney Spears como uma stripper ruim, e o Dr. Phil chegou a acrescentar que Britney Spears tinha se tornado um acidente de trem. Foi desse jeito que o mundo respondeu a uma apresentação de uma jovem de 26 anos em meio de crises de saúde mental, entre outras questões públicas. Difícil, né, gente? Mas é importante para vocês perceberem como que isso não tem tanto tempo que aconteceu e que também o que tem dentro dessas pessoas aí. Porque essas pessoas continuam na mídia, essas revistas continuam por aí escrevendo artigos sobre outras pessoas, e hoje as mesmas pessoas que no passado fizeram esse tipo de coisa, hoje ficam tentando dar exemplo de pensarem o contrário. Só que será que elas mudaram mesmo? Essa é a grande dúvida que a gente tem. Britney viveu um inferno! Eu provavelmente não sei como eu me sentiria na pele dela. Eu não faço nem ideia, porque mesmo recebendo diversas críticas, imagina o mundo inteiro estar simplesmente virado contra você. Você recebeu uma crítica, já te arrebenta. Imagina quando todo mundo fala a mesma coisa. Gente, não tem como você não surtar, entende? Então assim,
Foi terrível o que fizeram com ela, terrível. Mas essa aqui é a narração da mídia. Eu quero ver como que a Britney vai contar essa história e como ela se sentiu no final das contas sobre isso tudo. Eu acho que esse vai ser o grande ponto de virada de toda essa questão envolvendo o ano de 2007 na carreira dela, ok? Comenta aqui sua opinião que eu quero saber o que você tem pra me dizer, fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!